Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é dia de Vasco, o Vasco vai entrar em campo daqui a pouco às 4h30 da tarde contra o Confiança em São Januário. Vamos falar muito dessa partida, provável escalação do Vasco, volta de jogadores ao time titular do Vasco e também onde você vai poder assistir esse jogo. Vamos falar também aqui da situação do argentino Germancano. Tem time da Europa querendo levar o jogador embora, hein? Vamos falar bastante dessa história aí, dessa situação, como que está a real situação do Germancano no Vasco e também vamos falar de muito mais. Mas antes já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aí no nosso canal. Se inscreve também lá no meu novo canal, Fute Plus Esporte Clube. Vou deixar o link aqui na descrição. Ajuda lá o nosso canal a chegar a 5.000 inscritos. Muito obrigado a quem se inscreveu lá, tá assistindo nossos vídeos para fortalecer demais. Pessoal, hoje o Vasco vai entrar em campo daqui a pouco às 4h30 da tarde contra o Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão somente do Premier Clubes e o Vasco precisa voltar a vencer aí na competição se quiser ainda sonhar com o retorno para a elite do futebol, né? O Vasco tem apenas 10 pontos hoje. O primeiro time que está lá no G4 já tem 15 pontos. O Vasco vencer hoje o Confiança, não chegará no G4 e tem que torcer para os adversários que estão à frente não vencerem seus jogos, né? O Náutico já chegou a 21 pontos, é o líder da competição, invicto, tá ganhando de todo mundo, tá passando um trator por cima de todo mundo e já está meio que quase com os dois pés na Série A. Tudo indica que só vão restar 3 vagas apenas, né? Bem escasso a vida do Vasco aí para tentar subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Até pelo futebol bem irregular que o Vasco vem apresentando nos últimos jogos. O torcedor vascaíno já está totalmente sem confiança que esse time vai conseguir voltar para a elite do futebol, porque a gente não tá vendo uma mudança, a gente não tá vendo uma evolução no Vasco. Pelo contrário, você acha que o time vai engrenar, o time volta para trás, não consegue jogar bem e infelizmente essa é a real situação do Vasco, né? Um time que não tem capacidade de emplacar uma sequência de jogos, não tá conseguindo mais jogar nada. Eu, pra falar a verdade pro torcedor, não espero mais nada desse time do Vasco, porque a gente não tá vendo uma mudança, né? Enquanto não mandar o Marcelo Cabo embora, vai continuar essa porcaria que a gente sempre tá vendo nos jogos do Vasco. Hoje provavelmente deverá ser um jogo chato de assistir, um jogo feio de assistir do Vasco, porque todos os jogos do Vasco são difíceis de assistir. Quem assiste todos os jogos do Vasco sabe o que eu tô falando. Quem acompanha bem a fundo o Vasco sabe realmente que o Vasco não tá jogando nada, que o Vasco tá essa porcaria que a gente está vendo aí nos últimos jogos. Mas tem jogo, tem que vencer, é obrigação do Vasco, joga em São Januário e se não vencer, meu amigo, tem que mandar esse treinador embora. Não é possível que essa diretoria do Vasco vai segurar esse treinador até o Vasco cair pra Série C, porque tá de sacanagem com o torcedor. Não é possível que esses caras que trabalham no Vasco é mulambo pra ponto de querer bancar esse treinador pra ver o Vasco cair pra Série C, porque não tem condição, velho. Tô de saco cheio de ver esse cara à frente do Vasco, consegue mais treinar o time. Hoje eu tô bem curioso pra ver como que vai ser essa postura do Vasco. Como eu disse aqui, eu acredito que vai ser mais do mesmo. Esse treinador não tem a capacidade de fazer esse time do Vasco jogar bola. Tomara que eu queime a minha língua, tomara que o Marcelo Cabo seja um gênio. No jogo de hoje o Vasco joga bonito, goleie o Confiança, mas eu não acredito nisso pelo que eu venho assistindo do Vasco, né? A gente tem que dizer a realidade aqui sempre pro torcedor, não vou ficar iludindo torcedor não, cara. Isso aí eu deixo pra rede social, que tem muita rede social aí que ilude bastante torcedor. Eu não vou ficar iludindo aqui. O Vasco não é time pra voltar pra elite do futebol jogando essa porcaria que a gente tá vendo hoje. Lá no fundo a gente ainda tem aquela pequena esperança de que um dia possa mudar alguma coisa nesse clube e tá bem distante, né? Mas pra esse jogo de hoje vamos ter algumas voltas importantes ao time titular do Vasco. O Zeca tá de volta à lateral esquerda e a provável escalação do Vasco hoje deverá ser Vanderlei, Léo Matos na direita, a zaga sendo a mesma, né? Hernando, infelizmente, que falhou no gol do Goiás, está mantido como titular. Leandro Castan, o Zeca na esquerda, no meio campo, Michel provavelmente como titular, o Andrei, o MT, também aí o Marquinhos Gabriel e na frente, né? A gente não vai ter o Morato e nem o Léo Jabá, ambos estão suspensos, não jogarão hoje e provavelmente o substituto do Morato deverá ser o Gabriel Peck ou o argentino Sarrafiore, juntamente com a máquina de fazer gols lá na frente, o Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais às 4h30 da tarde. É vencer ou vencer, meu amigo. Se não vencer hoje o Confiança dentro de São Januário, a torcida não vai aceitar isso. Vai lá protestar mais uma vez. Não tem condição, a mínima condição de bancar esse treinador caso uma derrota ou até mesmo um empate em São Januário contra o Confiança, meu amigo. Não tem condição nenhuma. O Vasco é um time totalmente irregular. O Vasco era para estar no lugar do Náutico. Era para estar passando, triturando os adversários na Série B. Eu não tô vendo isso porque não teve planejamento, porque contratou um técnico que não é técnico para time grande. E não tem essa história de que técnico tem que saber jogar a Série B, que time tem que saber jogar a Série B. Não tem, meu amigo. O Vasco, quando caiu a primeira vez, nunca tinha jogado a Série B. Passou como um trator, amassou todos os adversários.
Era assim que tem que jogar, é assim que sempre tem que jogar. Como caiu pra essa bosta dessa competição mais uma vez, tem que passar por cima. Que é Vasco da Gama, cara, que não é time pequeno não, cara, que é Vasco da Gama, tinha obrigação de estar em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, é o maior time que está na Série B hoje e não consegue exercer esse favoritismo, essa superioridade que tinha que existir no Vasco. Porque infelizmente hoje o time que tem a folha salarial infinitamente menor do que a do Vasco está ganhando o nosso time em São Januário. O Vasco não consegue fazer nem o seu papel dentro de casa. Isso hoje soma somente 10 pontos na competição. Um absurdo. De 24 pontos disputados, somente 10 pontos conquistados. É uma vergonha. E ainda tem gente que quer defender o trabalho de Marcelo Cabo. Vascaíno, com certeza, esse cara não é. Bom, pessoal, ontem já surgiu aí alguns rumores, algumas notícias lá na Argentina de que o Galatasaray da Turquia estaria interessado na contratação aí do argentino Germancano. As notícias foram confirmadas aí pelo jornalista Jorge Nicola hoje pela manhã, um vídeo que ele postou trazendo mais informações sobre o Germancano. O que a gente sabe é que o Galatasaray tem sim o interesse em contratar o Germancano, só que ainda não chegou nenhuma proposta ao Vasco e também ao jogador. O time turco tenta levar o argentino lá para a Europa para ele meio que formar a dupla de ataque com o Falcão Garcia, aquele mesmo colombiano atacante matador que está lá no Galatasaray hoje, ou talvez o Galatasaray pode tentar se desfazer do Falcão Garcia e contratar o Germancano para o lugar do colombiano. A gente ainda não sabe, até o momento não chegou a proposta oficial. O agente do jogador deu entrevista e falou que só vai negociar o atleta no final do Campeonato Brasileiro e que o foco dele total é o Vasco da Gama, né? A gente sabe muito bem disso, só que dessa vez a proposta é de um time europeu. O Germancano nunca jogou na Europa e pode ter aí, quem sabe, a grande chance da sua carreira de jogar num clube europeu e também, quem sabe, jogar uma Champions League, que com certeza é o desejo de qualquer jogador de futebol, ainda mais pro Germancano, um atleta até desconhecido lá na Argentina, que sempre jogou aqui no mercado sul-americano e que está aí já com 33, 34 anos, se eu não me engano, é 32, não sei, é mais ou menos nessa casa que o Germancano tem aí de idade. Se a proposta for boa pro jogador e pro Vasco, obviamente pode ser um grande atrativo para o atleta, né? Eu confio sim que ele vai permanecer no Vasco, já disse inúmeras vezes que quer permanecer no Vasco, que os interesses que chegaram talvez ao atleta foram de times lá da Argentina, de times colombianos, de times aqui do Brasil. Talvez isso não teria chamado tanta atenção do Cano, como por exemplo uma proposta do Galatasaray, que na minha opinião seria algo que deixaria o jogador balançado sim. Mas vamos aguardar, ver se ele vai permanecer no Vasco, lógico. Óbvio, não quero a saída do Germancano, torço demais pela permanência do jogador, para o jogador ficar aí até o restante da temporada, mas dependendo da proposta, meu amigo, não sei se o Vasco vai conseguir segurar o argentino não, hein? Deixe nos comentários o que você espera aí, se você acha que o Cano vai ser vendido, se você acha que o Vasco vai conseguir segurar o argentino, pelo menos até o final dessa Série B. E é aquela velha história que eu tô falando, né? Se o Vasco não subir pra Série A, o Germancano, ó, vai dar adeus, não vai permanecer. Nenhum desses jogadores aí, eu acredito, Castan, Zeca, Léo Matos, Vanderlei, esses jogadores mais cascudos, todos vão sair do Vasco, porque o Vasco vai passar 2 anos na Série B. Eu acho bem difícil que algum jogador que ainda tem mercado aí no futebol vai querer vestir a nossa camisa. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Essas são as notícias de hoje. Deixem nos comentários qual o seu palpite pro jogo de logo mais contra o Confiança. Esperamos uma vitória, né? Se não tiver vitória, meu amigo, tchau, Marcelo Cabo. Não dá mais para segurar esse treinador, porque não dá mais para aturar o Vasco sofrendo nessa Série B, sofrendo desse jeito que a gente tá vendo. Tem que ir lá em São Januário protestar, sem quebrar a cara do jogador, protestar em prol do Vasco. Não para quebrar nada, não para tentar agredir jogador, e sim para protestar contra essa péssima gestão do Jorge Salgado e principalmente o péssimo trabalho que está sendo feito aí pela diretoria e o time do Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E lembrando, pós-jogo aqui, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo. Tamo junto, saudação e vascaína a todos.